A banca IBFC é a autora da nossa questão comentada de hoje. E é uma questão, olha, você está vendo o tema, sobre sintaxe. A sintaxe, ou análise sintática, estuda a relação das palavras na oração, a relação entre as orações do período, ou as relações entre os períodos formando texto. Então, toda a articulação textual, como a ordem, como a pontuação, como a utilização de preposições ou de crase, enfim, todos os aspectos gramaticais têm a ver com essa parte gramatical chamada sintaxe. Mas hoje, nós temos um aspecto de análise sintática de termos a oração. Olha essa questão de 2022, o que disse. Leia o excerto a seguir, o trecho, com foco na formação de complemento verbal. Assinale a alternativa que apresenta a correta definição da análise sintática desse complemento. O fragmento ou trecho ou excerto diz assim: explore cada canto do meu cérebro. Pegue as minhas células, se necessário, e deixe-as crescer. Queime o que resta de mim e espalhe as cinzas aos ventos para ajudar as flores a crescer. Eu gostaria, já que você não tem a questão impressa, né, que você que já é nosso seguidor já sabe, que você pausasse essa tela, lesse as alternativas com a calma que você tiver, com o tempo disponível e necessário a você, para você tentar acertar e ver como é que anda o seu comentário, o seu conhecimento nessa área sintática. Vai lá, pause e só aperte o play quando chegar a uma conclusão. Vai lá. Gente, vamos lá. Quando a gente fala de complementos verbais, na verdade, existem alguns verbos que dentro de uma frase tem o que a gente chama de um sentido completo. Né? Então, se eu digo, por exemplo, o senhor que estava internado desde a semana passada, infelizmente faleceu. Ponto. Quando tem o verbo falecer, não tem mais nada depois dele, o verbo falecer não foi complementado. Mas eu não posso chegar aqui e dizer a você assim, meu amigo, você sabe que eu ando pensando e eu gostaria. Se não tem um contexto, você vai me perguntar, você gostaria de quê? Então o verbo gostar está precisando de um complemento. A gramática normativa convencional chama os complementos verbais de objeto direto e de objeto indireto. O chamado objeto direto é o complemento sem preposição do chamado VTD. Em outras palavras, verbo transitivo direto. E o objeto indireto, ele é, na verdade, o complemento com preposição de uma coisa chamada de verbo transitivo indireto. A preposição é aquela palavrinha que une o verbo ao complemento. Por exemplo, de, por exemplo, por, por exemplo, em, por exemplo, a, por exemplo, com, e assim por diante. Você não fala assim, eu preciso você. Eu preciso de você. Você não diz, ele passou mim. Não, ele passou por mim. Você não diz, por exemplo, confio, Deus. Você fala confio em Deus. Você não fala, ele recorreu, justiça. Não, ele recorreu à justiça. Você não diz, ele conversou, filho. Não, ele conversou com o filho. Então, quando temos a preposição, nós temos um objeto indireto. Olha na tela. Diz a letra A. Explore cada canto do meu cérebro. Tem como complemento verbal o predicativo do sujeito, cada canto do meu cérebro. Se você marcou a letra A, você vai me desculpar, mas você errou. Complemento verbal não é predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito
é uma palavra que não se refere ao verbo. Ela se refere ao sujeito. Então, ela não pode ser complemento verbal. Na verdade, quando eu digo assim, explorou meu cérebro. O verbo é o verbo explorar. Isso completa o sim. Você voltando ao seu período de escola, você tem aquele argumento que as pessoas faziam. Quem explora, explora alguma coisa. Ok, cuidado com a pergunta o quê? Mas como eu digo sempre, eu não tenho como tirar da sua cabeça essa ideia de que o quê é um objeto direto. Mas isso aqui é um objeto direto e esse é um verbo transitivo direto, porque aqui eu começo não com a preposição, mas com o pronome possessivo meu. Ali não está escrito de meu cérebro, em meu cérebro, com meu cérebro, por meu cérebro. Então, se não tem preposição, é um objeto direto, que é complemento verbal, não é um predicativo do sujeito. Na tela, olha a letra B. Pegue minhas células, tem como complemento verbal o predicativo do sujeito minhas células. De novo, está errado, né, gente? Porque se é complemento verbal, vem cá, não é predicativo do sujeito. Se é complemento verbal, é objeto direto ou objeto indireto. Então, quando eu digo assim, né, o homem pensou em uma saída honesta. Quando eu tenho essa frase, o homem pensou em uma saída honesta, o verbo pensar está complementado por isso aqui, ó. Então, em uma saída honesta, refere-se ao verbo, que é transitivo indireto. Primeiro que eu não pergunto, ele pensou o quê? Ele pensou em quê? O artigo está aqui, ó. Eu não falo que ele pensou uma saída. Quem pensa, pensa em. É uma preposição. Logo, isso é um objeto indireto. Então, complemento verbal sem preposição é objeto direto. Complemento verbal com preposição é objeto indireto. Tá bom? Na tela. Olha a letra C. Queime o que resta de mim. Tem como complemento verbal o objeto indireto, o que resta de mim. Bom, na verdade, queime. Queime o quê? O que resta de mim. Então, o que resta de mim é um complemento verbal? É. Mas não é objeto direto, porque ele começa com o. Queime o quê? Não é queime do quê? Não é queime ao quê? Não é queime em quê? Então, se não tem preposição, não é objeto indireto. Quando eu digo assim, o jovem ficou apreensivo com a prova. Com certeza, se você para a frase aqui, ela não tem sentido. Gente, uma informação, o jovem ficou. Ficou como? Onde? Ficou com quem? Claro que isso aqui completa o sentido. Só que apreensivo é uma palavra que caracteriza o jovem. Ela não é um complemento verbal. Ela é um complemento de sentido. Isso aqui é um complemento de sentido. Mas esse complemento, ele refere-se ao sujeito. Por quê? E ao dizer que o jovem ficou apreensivo com a prova, o jovem é o sujeito da oração. Ele é que ficou apreensivo. Então, esse apreensivo, ele se refere ao sujeito e caracteriza. Então, isso aqui é um adjetivo, porque isso aqui é um caracterizador, com função, este sim, daquilo que falou nas letras A e B, de predicativo do sujeito.
Então, meu amigo, o que é um predicativo do sujeito? É um termo de valor adjetivo que caracteriza o sujeito e que completa o sentido de uma frase. A frase que tem um predicativo, muitas vezes não tem sentido, só que ele não está complementando o verbo, porque ele é uma característica do sujeito. Na tela, sobrou a letra D, de deve ser a resposta. Espalhe as cinzas, tem como complemento verbal o objeto direto, as cinzas aos ventos. Olha, a banca deu como resposta, no dia da gravação deste vídeo, nós temos poucos dias em que essa prova foi realizada. Isso foi dado como correto. Tudo bem, vem aqui, espalhe. Espalhe o quê? As cinzas. É um objeto direto? Sim. Só que olha o que é que as pessoas reclamaram. Quando se fala espalhe as cinzas ao vento, o verbo é espalhar. Espalhe o quê? As cinzas. Ó, é só o artigo as. Ali não tem preposição. Não está escrito das cinzas, nas cinzas, pelas cinzas, com as cinzas. Então, isso é um objeto direto desse verbo transitivo direto. Mas isso não é um objeto direto. Isso aqui é onde é que ele vai espalhar as cinzas. Eu vou espalhar onde? Ao vento. Isso é uma coisa que se chama adjunto adverbial de lugar. Então, na verdade, o candidato que fez essa prova, ele poderia reclamar e entrar com recurso. Veja a letra D, que é a resposta. Espalhe as cinzas. Só tem espalhe as cinzas aí, ó. Tem como complemento verbal o objeto direto. As cinzas aos ventos. Não tem. Não teria que ter o aos ventos, porque o objeto direto é só as cinzas. Tá bom. Que, como dizem as pessoas, as outras três estão mais erradas. Não tem negócio de mais errado. Ou está certo, ou não está certo. Para que fosse absolutamente certo, tinha que ser só as cinzas. Essa banca IBFC é a banca que vai fazer o concurso TJ de Minas, que vai acontecer no mês de dezembro de 2022. No momento da gravação deste vídeo, nós estamos em junho, ó, final de junho. Falta julho, agosto, setembro, outubro e novembro. Você tem 5 meses para fazer esse concurso. Então, se você quiser pegar desde já, vai lá na tela. Lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, vocês têm um curso IBFC para o concurso 2022 do TJ. Eu fiz por módulos. Tem um módulo de termos de oração, como tem um módulo de concordância, como tem um módulo de crase. Eu tenho por assunto, se você quiser tudo, ou eu tenho isoladamente, se você quiser, só aqueles temas que você tem mais dificuldade. Então, se você vai fazer o concurso TJ, ou mesmo que você vá fazer um outro concurso, os temas são comuns. Faça uma visitinha e conheça o curso. Anota aí, ó, www.ricardoerce.com.br.